Oi meninas, tudo bem com vocês? Espero que sim. Meio descabelada, né, gente? Porque esse calor. Eu não sou igual a Carol, né? Que grava vídeo plena, chique, não, gente. Eu, assim, ó, já do jeito que a gente levanta e vai fazendo café e já vai. Atende um, atende outro. E até dei uma arrumadinha aqui. Mas tá bom, né, gente? Eu tô com muito calor. Todas nós estamos. Até meus alunos, quando foi semana passada, eu fui com o cabelo solto pra escola. Muito difícil andar de cabelo solto, gente. E aí eles falaram, professora, que linda. Eu falei, gente, me dá 15 minutos que eu já vou prender. Gente, eu tenho muito calor aqui no pescoço, muito calor, muito calor. Um comentário à parte, né? Mas tudo bem, glória a Deus. Menina, seguinte, semana passada a gente viu a lição número 1 do novo livrinho, que é um livrão. É um livrinho que é um livrão. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a questão, o título da lição, né? Que foi passado para vocês. Se não foi passado para vocês, me avisa que a gente passa. É Perdendo a Conexão. Não sei se vocês estão ouvindo o barulho do ventilador. Eu virei ele para lá para rebater o vento para cá. Gente, gambiarras. De ar-condicionado, gambiarras. Então, a lição, a gente não tá aqui para gravar o vídeo lendo a lição, tá? Porque quem tem que ler a lição somos nós, cada um individualmente, né? Então o vídeo ele vem para esclarecer um pouquinho, para a gente falar um pouquinho sobre o que está escrito aqui, tá? Então o texto base é Efésios 2, de 1 a 10. Então você vai lá, lê bonitinho, reflita, né? Tem um momento ali de leitura. Uma dica, aquele aplicativo que o pastor Tavares começou a leitura bíblica anual, você tem um recurso de você colocar para ouvir a Bíblia, que também é um recurso que a gente pode utilizar, tá? Então, de repente, ali tá passando um pano no chão, tá lavando uma louça, tá no transporte, enfim. Se você tiver dificuldade para ler, se você tiver dificuldade para sentar e ler a palavra e tal, fala, meu Deus, ai, como é que eu faço? Põe o fonezinho, ou então põe ali aperta o play e o aplicativo lê e você vai prestando atenção, tá bom? Também é uma outra dica, tá? Então é o seguinte, essa lição vai falar o seguinte, sobre a nossa tentativa de nos redimir diante de Deus. Por muito tempo, até a Clara vai falar sobre isso no estudo, né? Por muito tempo eu me identifiquei muito com isso. Porque quando eu me converti, eu não sei se todas vocês sabem, em algum momento já devo ter comentado com vocês, que eu me converti com 23 anos, eu estava grávida da Júlia, eu vim da Umbanda, eu não nasci em lar cristão, então a minha conversão ela foi bombástica, digamos assim, porque o Senhor, ele me tirou de um suicídio, né, e eu tive uma experiência muito clara com Deus no dia que eu tentei o suicídio. Eu estava grávida da Júlia. E aí foi todo um processo de cura, de libertação. O Senhor curou muitas feridas. Ainda está curando, tá, gente? A nossa vida com Deus ela é um processo. A gente já falou sobre isso. Mas Ele curou muitas feridas, muitas mágoas, né? Eu passei por um processo muito doloroso de cura e de libertação na presença do Senhor. Porém, foi um processo definitivo, tá? Eu fui abusada quando eu era criança, uma série de coisas que eu passei e que o Senhor me curou. O Senhor, hoje eu lembro dessas coisas e isso não me causa mágoa, não me causa tristeza, não me causa dor, mas eu fico alegre porque, não por ter acontecido, lógico, mas eu fico alegre porque o Senhor me curou por completo e de uma vez. E eu chorei muito aos pés do Senhor. Só que, nesse processo de cura e de libertação, quando eu era recém-convertida, eu tinha uma mania muito feia. Eu era muito legalista. Porque eu não conhecia a palavra, eu não conhecia muita coisa que hoje o Senhor me possibilita conhecer e ainda tenho muito a conhecer. Então, o que eu fazia? Eu apontava os erros de todos
e eu tinha dificuldade para lidar com os meus erros. E aí o Senhor me ensinou, quando eu conheci o pastor, numa das conversas que a gente estava tendo, a gente estava conversando sobre graça. E eu entendi que eu não sabia o que era graça. Eu sabia só o que era justiça, mas eu não sabia o que era graça. Porque eu vim de um meio, eu vim de uma crença que não tem graça. É só justiça, entre aspas, tá? Então é assim, se você fica muito tempo sem ir ao centro, enfim, você sofre algumas consequências, e eu falo isso com propriedade porque eu saí de lá de dentro, tá? Não estou falando de algo que eu não conheço, tá? E de repente eu conheço um Deus que é amor e graça, também é justiça, tá? Não vamos banalizar a graça de Deus, mas eu conheço um Deus que é amor e que é graça, e eu tive muita dificuldade, gente, para entender isso. E eu achava que Deus só ia me amar quando eu fosse 100% correta, quando eu fosse 100% santa. E eu tive muita dificuldade para entender que eu sou falha, eu sou pecadora e que eu dependo da graça de Deus todos os dias. Mas ainda assim, o Senhor me ama. E não me ama porque eu mereço. Me ama porque eu sou de Jesus. Me ama porque eu sou feitura dele. O Senhor, ele ama. Ele ama. Ele não sente amor, ele ama. E a gente já falou sobre isso. O amor sentimento e o amor decisão. O amor sentimento é quando eu amo só quando a pessoa, entre aspas, aparentemente merece. O amor decisão é quando a pessoa tá fazendo um monte de coisa para você e Deus fala assim, vai lá e faça o bem. A palavra diz o quê? Ame os seus inimigos. Ame os seus inimigos não é para você sentir, não. Eu vou decidir que quando meu inimigo precisar de mim, ainda assim, sendo meu inimigo, eu vou ajudá-lo. Por quê? Porque eu decidi amar, porque a palavra diz assim. Eita, tarefa difícil. E Deus, ele decidiu, ele nos ama, não com sentimento de, eu só vou fazer por eles, eu só vou cuidar deles quando eles merecem. Porque se fosse assim, gente, desculpe a palavra, a gente estava lascado. Deus nos ama e ele faz porque ele é santo, porque ele é perfeito. E através de Jesus, nós temos essa religação com ele. Eu não consigo ir ao trono de Deus, eu não consigo me comunicar com Deus efetivamente se eu não tiver Jesus. É isso que está escrito na palavra. E para nós que cremos na palavra, nós precisamos entender isso. Não há outra ponte, não há outra ligação que me ligue a Deus sem ser Jesus. Ok? E aí a palavra diz o seguinte, vai falar das consequências do pecado e tal. E aí tem uma frase que ela diz assim: busquei ser aceita pela minha boa conduta e por minhas obras, mas a guerra contra o pecado continuava dentro de mim. O domínio da iniquidade em meu coração me aprisionava. Descobri que mesmo sendo, entre aspas, boazinha para o mundo, estava condenada perante Deus. Gente, a nossa bondade, ela não é a bondade de Deus. A nossa sabedoria não é a sabedoria de Deus. Eu só consigo obedecer a Deus se eu ler a palavra, se eu conhecer a palavra. E ainda assim, todos os dias nós erramos. Por isso que a palavra diz que todos caíram e precisam da graça de Deus. Gente, você e eu, quando a gente faz uma boa ação, a gente não está sendo boazinha porque a gente é boazinha. Não. Nós estamos obedecendo a palavra. Então, se a palavra diz para você cuidar do pobre, quando você está cuidando do pobre, você não vai lá e ganha status com Deus. Não. Você está obedecendo a Deus. E Deus se alegra com isso. Em contrapartida, porque a palavra diz assim, se eu sei que eu posso fazer o bem e não faço, eu estou pecando. E quantas vezes, meninas, nós fazemos isso? Nós fazemos, não é só você, nem só eu, todos nós. A santidade, e é isso que eu percebo nos dias de hoje. A santidade, a busca, a permanência na presença de Deus, ela é diária. A busca de ontem, ela vai complementar a de hoje.
Mas a de ontem não vale para 15 dias. Cuidado. Não vamos buscar no atacado, né? Aí eu busco domingo, depois no próximo domingo. Não, queridas, eu tenho falado muito sobre isso, que é algo que o Senhor me ensinou. O que eu passo para vocês não é coisa da minha cabeça. O Senhor me ensinou através da palavra. O culto de domingo, o estudo bíblico de quinta, os estudos semanais, eles são complemento daquilo que eu vivo com Deus. Ninguém pode te salvar ou me salvar se não for o Senhor Jesus. A oração das outras pessoas, ela não vale mais do que a sua oração. Então, assim, meninas, é uma busca individual e lembrar que, mas Érica, eu me converti e eu não tenho domínio próprio. Prazer, estamos lutando. A pergunta que eu tenho para você é: o seu coração está disposto a ter domínio próprio? Então busque isso em Deus e não ache que ele vai vir com um pacotinho assim, ó, tá aqui o domínio próprio, viu? Não, queridas. Na vida é um processo. Tem coisas que são rápidas e tem coisas que demoram. Eu sou convertida há 15 anos e tem coisas que Deus ainda tá falando, meu, Érica, acorda. E eu falo assim, Senhor, tem misericórdia. E o Senhor entende, porque ele sabe que o meu coração é um coração ensinável. Mas isso não acontecia há 15 anos atrás. Porque eu achava que eu só ia agradar a Deus quando eu tivesse sem pecado. Quando eu tivesse agindo 100% certo. Gente, que engano de Satanás para nós. Érica, você está falando então que quando a gente age errado, Deus se alegra? Não, não é isso que eu estou... Não distorça, eu sempre falo isso. Não distorça as palavras que eu estou falando. Mas acontece que, se Deus olha para mim e para você e encontra um coração disposto a aprender, um coração contrito, coração humilde, ele fala, opa, a Érica errou, mas ela quer aprender. Ela quer ser ensinável. Então eu vou ajudá-la. Agora, se você tem um coração endurecido e acha que você é super maravilhosa 100% do tempo, eu vou te dar um conselho. Volta para a olaria de Deus. Volta para a presença de Deus, porque nenhuma de nós somos plenamente perfeitas. Eu tenho qualidades e tenho defeitos. As qualidades que eu tenho hoje foram todas forjadas pelo Senhor. E os defeitos, tem coisa, gente, que eu nem sei que eu tô errando. E o Senhor fala, Érica, tá errado. E eu falo assim, meu Deus, eu nem sabia que isso aqui... Então, entendem? A gente precisa ter um equilíbrio. E entender que Deus te ama e me ama. Independente de onde a gente esteja. Mas Ele nos chama para progredir na presença dEle. Dia após dia. De graça em graça. Sabe aquele dia que você não quer levantar da cama? Se você não sabe, glória a Deus por isso. Eu, nesse processo de cura da ansiedade, da questão da depressão, tem dia, gente, que o travesseiro me puxa para baixo e o Senhor me puxa para cima. E eu sento na cama e eu digo, Senhor, me dá graça. Semana passada eu falei assim, Senhor, se não é saúde que eu tenho que pedir pro Senhor, então eu vou pedir graça, porque eu preciso viver esse dia. Eu preciso cuidar dos meus filhos. Eu tenho gente para atender. Eu tenho escola para ir. Eu tenho casa para cuidar. E eu preciso de graça. E o dia vai passando. Quando chega a noite, eu falo, Deus, mais um dia. E o Senhor me deu graça. E se você não entende, se eu não entendo o poder da graça de Deus, nós precisamos pedir ao Senhor para que Ele nos ensine. E nós somos aceitas por Deus. Não porque nós merecemos e somos plenas, mas porque nós temos Jesus. E através de Jesus, o Senhor Deus olha para nós e diz, é minha filha. Porque o que nos torna filhas não é a gente ser boazinha ou ser merecedora, porque nós não somos nada disso. Nós somos filhas e agraciadas por Deus nas lutas, nas derrotas, nas vitórias, porque nós somos de Jesus. Jesus é o centro. Jesus é tudo.
E nós precisamos entender essa verdade. Tá bom, meninas? Aquilo que eu não consegui colocar para fora, que o Senhor complemente para você. Toda vez que você for orar, diz assim, Senhor, eu leio o estudo, diz assim, Senhor, diga com todo o seu coração, diga, Senhor, muita coisa eu não sei, mas eu quero aprender. E aquilo que no vídeo não conseguiu ser passado, o Senhor me fala. Meninas, Deus ama quando uma filha e um filho busca Ele em verdade, porque Ele conhece o que está aqui dentro. No meio do dia, da correria, tá no metrô, tá no ônibus, tá levando o filho pro médico, tá lavando uma louça, tá ministrando, tá orando, seja o que você estiver fazendo. Pare 2, 3 minutos e diga, Senhor, eu quero ter um coração ensinável e eu quero aprender o que é graça. Meninas, vocês vão ver que coisa poderosa. Que o Senhor te abençoe e te guarde e que Ele acrescente a você aquilo que os humanos não podem acrescentar, que só o Espírito Santo pode fazer. Tá bom, meninas? Deus abençoe. Qualquer coisa, qualquer dúvida, estamos à disposição. Beijo!